Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade na atividade do curso de Circuitos Eletrônicos de Potência 1 e vamos continuar com retificadores, com o tema retificadores não controlados. Nós vamos dar início nessa atividade considerando que os retificadores não controlados vão nos abrir o princípio da parte de conversão de energia de corrente alternada para corrente contínua. Ok? Vamos lá. Eu escolhi para iniciar esse processo de um conversor CACC monofásico de onda completa, com ponto médio de derivação. Como é que ele é composto? Ele é composto por um transformador, dois diodos, uma derivação central aqui no meu secundário do transformador, uma carga. Qual é a função desse retificador? Como o nome diz, ele vai retificar um sinal de corrente alternada para corrente contínua. Não é bem corrente contínua porque ela ainda é uma corrente pulsada. Vocês vão perceber quando a gente começar a mostrar os gráficos, tá bom? Vamos lá. Ele é composto por um transformador, dois diodos, uma carga RO, uma tensão de entrada senoidal. E como é que funciona? Ele trabalha em duas etapas. A primeira etapa está no ciclo, está aqui quando meu sinal de entrada está variando de 0 a π positivamente. Nesse momento que o meu sinal está variando de 0 a π, meu sinal de entrada na bobina do meu transformador está configurado menos nesse sinal, mais nesse outro. O que gera do outro lado a seguinte configuração: positivo, negativo, positivo, negativo. Essa configuração positivo aqui faz com que o D1, que é esse diodo aqui, ele habilite. E ele habilitando, ele conduz a eletricidade neste sentido. Então, ele fica diretamente polarizado, conduz a eletricidade passando pela minha carga e retornando para a derivação central do meu secundário do, do transformador, ok? Nós conseguimos perceber aqui o sentido da corrente IL. Ela é neste sentido. Quando a segunda etapa de funcionamento desse retificador, ele vai variar de π até 2π, no semiciclo negativo da minha onda. O que acontece dentro da configuração? Nesse semiciclo de π a 2π, o meu sinal de entrada inverte os sinais. Negativo vir para cá, positivo para cá. Com essa inversão de sinal, esse D1, que estava positivamente polarizado aqui, positivo e negativo, ele fica inversamente polarizado. E assim sendo, ele não conduz. Entretanto, o D2, com esse mais aqui, fica polarizado aqui, diretamente polarizado, ó. Ele conduz, a corrente atravessa ele, passa a carga neste sentido, gera uma queda de tensão no sentido contrário e retorna pela derivação central. Isso nos dá a seguinte situação: a tensão passa pela carga, a corrente passa pela carga nas duas vezes no mesmo sentido, descendo, tanto quando está D1 habilitado, quanto está D2 habilitado. A corrente segue o mesmo sentido. Assim, a queda de tensão tem o mesmo sentido também, e a gente consegue ter aqui uma visão bem interessante do comportamento desta carga, do comportamento da tensão em cima dessa carga, ok? Vamos lá.
Qual seria o comportamento? Quando esse cara aqui é positivo, aqui em cima eu tenho uma corrente nesse sentido e uma queda de tensão no sentido contrário. Quando esse cara é negativo, quando eu estou de π a 2π, acontece o mesmo sinal. Então, há uma inversão desse pulso negativo e a minha tensão de saída vai ser pulsada com 2 semiciclos positivos, ok? Percebe que eu inverti esse segundo semiciclo de π a 2π. A minha tensão máxima, que eu vou chamar de VPK, ou tensão de pico, ela vai ser exatamente a tensão de pico daqui, do meu sinal de entrada, ok? E a minha corrente, como a gente está falando de uma carga totalmente resistiva, ela tem o mesmo comportamento, ela está em fase com a minha tensão. Qual é a desvantagem desse tipo de retificadores com derivação central? Que esse cara, o diodo que não está conduzindo, ele recebe uma tensão de bloqueio ou uma tensão reversa que é o dobro da tensão de pico. Se a gente fizer a avaliação dessas malhas, você vai perceber que aqui em cima desse D1 tem 2 vezes a tensão de pico. Como necessariamente nem sempre os componentes conseguem suportar tensões de reversas tão altas, esse tipo de topologia perde vantagem em relação às demais. Mas é uma topologia que nos dá entendimento do funcionamento dos diodos, no comportamento em relação à tensão de entrada, ok? Vamos para a segunda topologia, e acho que é a mais completa e a que a gente vai visualizar com mais frequência daqui para frente. É um conversor corrente alternada, corrente contínua, CACC, monofásico de onda completa, em ponte, com carga resistiva, conforme demonstrado na figura. Está aqui, eu tenho 4 diodos, D1, D2, D3, D4, uma fonte. A minha fonte entra diretamente no meu circuito, entre os meus diodos, e ele também trabalha em 2 etapas, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo da minha onda de entrada. Eu tenho uma carga, RO, uma queda de tensão VO e uma corrente IO, ok? Isso aqui é o nosso circuito. E uma tensão de entrada VI. Como é que vai funcionar? Vamos ver a primeira etapa, com semiciclo positivo. Quando eu tenho esse semiciclo positivo, que vai de 0 até π, eu polarizo a minha fonte da seguinte forma: positivo desse lado, negativo desse lado. Ok. Como é que eu sei? Necessariamente não se sabe, isso é uma convenção. Eu só sei que quando eu saio desse sinal para esse, eu inverto essa polaridade. Então, independente de como você começar a análise, vai dar certo. Comecei aqui com positivo, esse cara aqui conduz, porque tá aqui, ó, positivo, esse lado aqui é o positivo do meu diodo. É o positivo do meu diodo. Quando ele vai polarizar, a corrente vai passar por aqui, passa na carga nesse sentido, e L polariza a D4 também, e retorna para a minha fonte. Durante o ciclo de 0 até π. Ok? Percebe que olha o sentido da minha corrente e olha o formato da minha queda de tensão, do menos por mais. Necessariamente eu tenho esse sentido. Quando a gente for para a segunda etapa, que vai de π até 2π, que é esse segundo item, o que acontece? Houve uma inversão de sinal aqui, ó. O que era positivo virou negativo, o que era negativo virou positivo. O que isso vai ocasionar? Vamos acompanhar. Esse positivo isso aqui dá um salto, tá? Se a gente vir aqui no circuito, isso aqui não está grudado, ele pula, ó. É como se fosse um jumper.
Não é uma conexão. Pula para cá, negativo, polariza aqui. Esse cara aqui é o negativo do D4. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, o mais vem para cá. Esse mais polariza D2. Ó, mais aqui vai virar menos. Aí depois, esse menos mais polariza D3. Aqui vira menos. E aí retorna para a minha fonte. Percebe que o formato da corrente em R continua tendo o mesmo sentido do semiciclo positivo. Ó, não mudou. E nem a minha queda de tensão VR. Ela continua a mesma para cá. Assim eu consigo ter uma visão geral do formato dessa queda de tensão em relação ao meu retificador de onda completa. Se a gente avaliar o sinal de saída, VR não mudou, nem para o semiciclo positivo, nem para o semiciclo negativo. Considerando que não há queda de tensão em cima dos meus diodos, que eles são ideais, toda a minha tensão de pico vai ser transferida para a minha carga. Então, o que eu vou ter na saída? Vamos ver aqui. Um semiciclo positivo, um semiciclo positivo também, com tensão máxima de VPK, tensão de pico. A corrente, por ser uma carga resistiva, segue o mesmo padrão. A gente não tem muita diferenciação em relação a isso. Mas a gente consegue aqui claramente ver o funcionamento das correntes. Aqui eu não tenho controle. Quem controla a polarização é o sentido da corrente. Mais à frente a gente vai controlar quem vai ligar desses diodos quando a gente começar a trabalhar com RCR. Vamos lá. O que me interessa agora? Fazer uma análise matemática de corrente, tensão, das grandezas envolvidas aqui para a gente entender o comportamento desse sinal a partir do momento que ele foi retificado, ok? O que acontece? Primeiramente, para a gente verificar tensões e correntes, a gente vai começar com a tensão eficaz. Em ambos os retificadores, eu posso ter a mesma análise. O que é uma tensão eficaz? Eu vou ter que fazer a integral desta área de 0 a π e depois de π a 2π, obedecendo essa função, claro, para que eu possa, assim, integrar essas duas, para que eu possa ter a tensão eficaz desse sinal. Ok, quando eu faço essas duas integrais, eu tenho a seguinte resposta. Eu vou chegar a o meu retorno desse sinal ele é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então, tensão eficaz uma onda completa com retificador, um retificador tanto com derivação quanto com ponte, com carga resistiva, ela vai ser tensão de pico sobre raiz de 2, ok? Guarda essa informação. A tensão de pico aqui, ela é a mesma para as três situações, na carga, no início e aqui no final. Ela é a mesma, em nenhum momento essa tensão de pico vai mudar. Ela é a mesma na carga, porque eu não tenho variações nem quedas em cima dos meus diodos. A gente está considerando diodos ideais, ok? Então, essa análise aqui ela é corretíssima. E a tensão média? Mesma situação. Teria que fazer integral das médias daquele intervalo. Para isso, eu já tenho um resultado. Quando eu faço essa integral, eu tenho que a média vai ser 2 vezes a tensão de pico sobre a saída, VO,
sobre a minha saída VO, dividido por π. Se a outra, ou a minha tensão média na saída vai ser 2 vezes a tensão de pico dividido por π. Tem sentido, ok? Vamos lá. E se eu quiser saber as correntes? As correntes, elas vão depender diretamente das minhas tensões. Para eu descobrir a corrente na saída, o pico, a corrente de pico, eu tenho que ter a tensão de pico na carga pela resistência da carga. Se eu quero a corrente média, eu pego a tensão média pela resistência média. Se eu quero a corrente eficaz, eu pego a tensão eficaz pela resistência. E assim eu consigo efetivamente ter a tensão que eu quero. Então, basta eu definir inicialmente as tensões médias, as tensões de pico e as tensões eficazes, e depois dá para definir todas as correntes eficaz, de pico e média, ok? Vamos fazer um exercício para a gente treinar essa nossa atividade. Considerando que nós tenhamos esse circuito, que é um circuito similar ao que a gente acabou de mostrar, é um circuito de um retificador em ponte, eu tenho uma tensão de entrada de 12 volts eficaz, eu tenho diodos ideais, então eu não considero quedas de tensões aqui, não posso considerar quedas de tensões, e tem uma resistência de 5 ohms, ok? Ele pede para a gente medir a tensão de pico, média e eficaz da carga. A corrente de pico, média e eficaz na carga. E a potência média na carga. Ok. É só a aplicação do que a gente acabou de ver. Vamos ver como é que vai ficar. Tensão de pico, média e eficaz na carga, nós já sabemos que vai ser, a tensão de pico vai ser raiz de 2 vezes a tensão eficaz, que é 12. Raiz de 2 vezes 12, 16,97. A tensão média vai ser 2 vezes a tensão de pico dividido por π. 2 vezes a tensão de pico dividido por π vai dar 10,80 volts. Ok? A tensão eficaz será a tensão de pico dividido por 2, por raiz de 2. Sendo assim, 16. A gente está fazendo a conta reversa. 16,97 dividido por raiz de 2 vai dar 12. Mas 12 já tinha dado aqui, que era a minha tensão eficaz. Então, ficou até redundante isso. Só para a gente ver que tá aí, tá correto. Ok? Se a gente... Agora, que diz respeito às correntes. As correntes, eu tenho aqui que a corrente de pico, média e eficaz da carga serão VOP, né, que é a tensão de pico, para corrente de pico, tensão de pico sobre resistência. 16,97 dividido por 5. Dá aqui 3,39, ok? A corrente média vai ser VO médio dividido por RO. 10 dividido por 5, 10,80 dividido por 5 vai dar 2,16 ampere. Aqui tem um erro que eu acabei de perceber. A corrente eficaz não é a corrente de pico dividido sobre 2, e sim a corrente, o valor eficaz dividido por raiz de 2. Apesar... Não, vai dar... Desculpa, tá certo. Vai ser a corrente de pico dividido por raiz de 2, que vai dar 4,2. Tem total sentido, porque a forma da onda é igual, ok? Então, se eu uso a corrente de pico, tá corretíssimo. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai chegar...
Ok, vamos seguir aqui. A potência média na carga vai ser quê? Vai ser a resistência vezes a corrente eficaz ao quadrado. A resistência é 5 ohms, a corrente eficaz ao quadrado vai dar, no total, 28,8 watts. Aplicação de fórmula direta, e a gente conseguiu tirar boa parte das variáveis que definem esse comportamento desse circuito, ok? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um retificador com derivação central, com entrada de 220 volts eficaz, e aqui tem uma observação. Diferentemente daqui, que eu poderia considerar VI direto nas minhas contas, quando eu olho para esse cara, eu percebo que existe uma transformação de tensão aqui. Eu tenho um transformador aqui, um valor no primário e um valor no secundário do meu transformador, ok? Essas tensões, elas obedecem às características do transformador. Neste caso, o transformador é 13:1. Quer dizer que para cada 13 volts no meu primário, eu entrego 1 volts no meu secundário. Ok? Poderia ser diferente? Poderia ser diferente, mas neste caso em particular, ele é de 13:1. Então, 13 volts no meu primário é igual a 1 volt no meu secundário. Então, para eu definir que ele me pede aqui a tensão no secundário, quanto que eu tenho aqui em VS1 e VS2, eu vou ter que pegar a minha tensão de pico e dividir por essa relação. Se eu fizer a tensão de pico e dividir por essa relação, eu fico com raiz de 2, que é para poder encontrar minha tensão de pico, vezes a tensão eficaz, dividido por 13. Assim eu fico com 23,93 volts na minha tensão secundária do meu transformador. Então, VS1 e VS2 são cada um 23,93 volts, ok? Vamos seguir aqui. Para a tensão média, que é a que ele pede, ele é igual a 2 volts, 2 vezes a tensão de pico, dividido por π. Nós temos 2 vezes 23, que a gente acabou de 23,93, que a gente acabou de calcular, dividido por π. E assim a gente fica com 15,93 volts de tensão média. A tensão eficaz vai ser quem? Vai ser a minha tensão de pico dividido por raiz de 2, que vai me dar 16,92 volts. E assim a gente conseguiu mais duas variáveis aqui do nosso problema. Vamos ao próximo. As correntes, mesma aplicação. Eu vou ter corrente de pico sobre resistência, tensão de pico sobre resistência, tensão média sobre resistência e tensão eficaz sobre resistência. Vai ficar 23,93 dividido por 5, que vai dar 4,79 amperes. A minha corrente média vai dar 3,5 ampere. E a minha corrente eficaz vai me dar 3,38 ampere. E assim a gente consegue mais 3 variáveis desse nosso segundo circuito. A potência média entregue à carga, ela é definida como a resistência vezes o quadrado da minha corrente eficaz. Está aqui. Assim, eu multiplicando 5 ohms, que é a minha resistência, vezes o quadrado da minha corrente eficaz, eu chego a 58 watts de potência para esse circuito específico. Ok? A gente conseguiu, assim, pegar todas as variáveis que envolvem esse circuito e resolver. Eu queria mostrar para vocês agora a simulação de alguns circuitos em relação
circuitos retificadores, um específico, e eu queria mostrar para vocês qual é o processo para a gente conseguir fazer a simulação e qual é o comportamento desse circuito na simulação, ok? A gente vai usar o multisim, a figura de montagem é essa, é um circuito com 9 volts RMS, 60 Hz de frequência e uma defasagem de zero. Ele é composto por 4 diodos, é uma ponte de diodos, tem uma carga resistiva de 10 ohms, e a gente vai simular ele num tempo de 50 mA ao passo de cálculo de 0,1 mA, ok? O que dá 10 micromilli, exato, 100 milli. Vamos ver como é que vai ser o comportamento desse circuito quando a gente simular. Aqui a gente tem um sinal de saída desse circuito. Olha como é que funciona. Esse sinal que está tendo tanto semiciclo positivo como negativo, eu estou medindo em cima da minha fonte. É como se eu tivesse um osciloscópio medindo aqui na minha fonte, ok? Normal que ele saia perfeito. Em cima da minha carga está o sinal vermelho. Esse sinal vermelho, ele tem um comportamento um pouco diferente do sinal de entrada. Por que existe essa diferença? Por que não está sobreposto os dois com o mesmo valor? Porque a gente está considerando aqui, dentro do multisim, componentes reais, onde tem queda de tensão, onde tem, teoricamente, influência de temperatura e tudo mais que a gente simula o mais próximo do real, considerando os parâmetros reais do componente, aquilo que está no datasheet. E assim a gente percebe que o comportamento na prática ele é diferente do comportamento teórico. Existe essa defasagem. Mas vamos avaliar o quanto tem de diferença quando a gente constrói uma tabela com os valores calculados. Aqui eu tenho um valor calculado para a tensão de pico na carga, para a tensão média na carga, para a corrente de pico na carga, para a corrente média na carga e para a potência média. Olha a diferença que dá em relação ao valor simulado, quanto foi medido no meu multisim. Você percebe que existe uma diferença considerável. Na potência, na potência média, você consegue perceber bem mais rápido, que sai de 8,1 para 5,7 watts. Essa diferença é porque eu estou consumindo energia com os meus diodos dentro do circuito. Existe um consumo do próprio diodo. Então, quando eu faço ali o semiciclo positivo, o semiciclo negativo, existe uma queda dentro de tensão em cima do meu diodo, e essa queda de tensão ela é necessariamente significativa, dependendo do tamanho dos meus sinais, ok? Qual é a minha proposta para vocês agora? Eu, como atividade, para fixar esse entendimento dos retificadores, eu estou propondo um laboratório que tem como objetivo exercitar o conteúdo da aula, né? Especificado sobre conversores CACC, retificadores de onda completa com carga resistiva. O que é o objetivo? Simular retificadores monofásicos de onda completa com carga resistiva, analisar os retificadores, né? Entender o funcionamento e comparar os resultados da simulação com o calculado. Então, o que vai caber a vocês? Simular esse circuito que tem aqui na figura, com a entrada de 21 volts de pico. Vocês calculam o RMS, colocam lá dentro, na minha fonte. Utilizando diodos 1N41, 1N4001 e uma carga resistiva de 10 ohms. E aí eu quero que vocês primeiro calculem o quanto vai dar aqui, tensão de pico, média, corrente, tudo mais que a gente já sabe calcular, a gente já viu como é que é simples, e depois vocês tirem essas tensões e correntes dentro do valor simulado.
E aí a gente vai ver mais ou menos se tem sentido a diferença entre esses dois valores, tá bom? Posterior, após isso, vocês vão fazer um print da forma de onda comparando a tensão de entrada, que é exatamente o que tem aqui, a tensão de entrada, com a tensão na carga, para ver se o que os cálculos a gesto serão mostrados realmente acontece no circuito de vocês, tá ok? Agradeço a todos, espero que vocês tenham compreendido a intenção. Isso aqui é apenas algumas topologias de retificador, existem vários outros, e os próximos que a gente iremos trabalhar serão os controlados, aqueles que a gente tem controle sobre em que momento cada um desse dispositivo vai agir. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau para vocês.